pessoal, bem-vindos ao segundo vídeo de exercícios. A gente espera que vocês estejam entendendo a resolução dos exercícios que estamos passando para vocês. Lembrando que a nossa resolução ela não é fixa. Pode ser que vocês resolvam os exercícios de uma maneira diferente, mas a gente está fazendo dessa forma para que fique mais claro quando vocês forem resolver e que vocês entendam de uma forma mais clara. Então espero que vocês aproveitem o vídeo e estudem bastante. Exemplo 4. A figura mostra um conjunto cilindro-pistão com área da seção transversal igual a 0,1 metros quadrados e altura de 10 metros. O pistão, que é muito fino, tem a massa desprezível, separa a câmara em duas regiões. Inicialmente, a região superior contém água a 20 graus Celsius e a inferior contém 0,3 metros cúbicos de ar, a 300 Kelvin. Transfere-se então calor à região inferior, de modo que o pistão inicie o movimento para cima, provocando assim o transbordamento da água. Esse processo continua até que o pistão alcance o topo do cilindro. Admitindo os valores padrão para G e P0, determine o calor transferido para o ar no processo. Então, inicialmente, devemos fazer a interpretação do enunciado. Pela primeira lei da termodinâmica, nós sabemos que o calor é igual a trabalho mais variação da energia interna. E pelos dados informados no exercício, nós temos que a área do pistão é de 0,1 metros quadrados, que a altura do cilindro é de 10 metros, que a temperatura da água é de 20 graus e que a temperatura inicial do ar é de 300 Kelvin e o seu volume inicial é de 0,3 metros cúbicos. Lembrando que estamos considerando que o pistão tem a massa e espessura desprezíveis. Sabemos que Q é igual a W mais ΔU, e neste exemplo nós queremos calcular o calor, o Q, mas para isso precisamos calcular o trabalho e a variação da energia interna. Como o movimento do pistão dentro do cilindro é considerado linear, nós podemos calcular o trabalho como a área abaixo do gráfico. E a área abaixo do gráfico nós temos um trapézio, no gráfico PV. Lembrando que a área do trapézio é dada por 1 sobre 2 vezes base maior mais base menor vezes altura. No nosso caso teremos a pressão 1 mais a pressão 2 vezes a diferença do volume dividido por 2. Neste caso, nós já temos o volume inicial e sabemos que a pressão 2 é igual à pressão atmosférica. Então, precisaremos calcular a pressão 1 e o volume 2. Então, vamos iniciar os nossos cálculos calculando o volume 2, que é o volume final. Sabemos que o volume 2 é a área total do cilindro, que será a área do pistão vezes a altura do cilindro, 0,1 vezes 10. Com isso, temos que o volume final é de 1 metros cúbicos. Agora, façamos o cálculo da pressão inicial, a pressão 1. Sabemos que inicialmente sobre o pistão, nós temos a pressão atmosférica e a pressão da água. Então, a nossa pressão 1 será pressão atmosférica mais pressão da água. Sabemos que a pressão da água pode ser calculada como peso da água sobre a área do pistão. E o peso da água, nós sabemos que pode ser escrita como a massa da água vezes a gravidade. Mas neste caso, precisamos da massa da água. Sabemos que pela relação de volume específico da água, nós temos volume da água sobre a massa da água. Isolando a massa, nós teremos volume da água sobre volume específico da água. Para calcularmos o volume de água, basta apenas diminuir o volume total com o volume do ar. Então, teremos 0,1 metros quadrados vezes 10 metros menos 0,3 metros cúbicos. Então, o volume da água é de 0,7 metros cúbicos. Agora, precisamos achar o volume específico da água. Neste caso, como só temos a água líquida, nós podemos olhar na tabela de água saturada do Sonntag, que é a B1.1.
Neste caso, vamos olhar para líquido saturado a temperatura de 20 graus Celsius iniciais. Nós teremos um volume específico de 0,001002 metros cúbicos por quilograma. Então, esse é o nosso volume específico da água. Substituindo na fórmula anterior, nós calculamos que a massa da água será de 698,6 kg. Com o valor de massa calculado, substituiremos na fórmula para acharmos a pressão da água. E com os valores calculados, nós encontramos a pressão da água de 68.462,8 newtons por metros quadrados, o que equivale a 68,5 kPa. Então, já tendo agora a pressão da água com a pressão atmosférica que já é de nosso conhecimento, nós podemos encontrar a pressão 1, fazendo o somatório dessas pressões. A pressão 1 será de 168,5 kPa. Achados, então, a pressão e o volume final, nós voltamos para a fórmula de cálculo do trabalho. Substituindo os valores, nós encontramos um trabalho de 93,98 kPa vezes metros cúbicos. Lembrando que kPa é igual a kN por metros quadrados e que kPa vezes metros cúbicos é igual a kN por metro quadrado vezes metro cúbico, que é igual a kN vezes metros. Então, Newton vezes metro é igual a Joule. Portanto, nós temos que o nosso trabalho é de 93,98 kJ. Para calcularmos o valor da energia interna, devemos conhecer as temperaturas 1 e 2 do ar. Para isso, vamos à tabela A7 do Sonduk. Nesse caso, vamos à temperatura de 300 Kelvin, que é a temperatura inicial do sistema do ar, e achamos a energia interna 1 como sendo de 214,36 kJ por quilograma. Agora, substituindo na equação P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2, nós podemos encontrar a temperatura T2. Isolando ela e adicionando os valores que já temos, a gente acha uma temperatura 2 de 593,47 Kelvin. Com essa temperatura, podemos descobrir agora qual é a energia interna no estado 2. Para isso, nós vamos usar a ferramenta de interpolação na tabela A7. A nossa temperatura, que encontramos no cálculo anterior, foi de 593,47 Kelvin, que está situada entre 600 e 580 Kelvin. Com isso, conseguimos achar nossa energia interna 2, que está no valor de 430,13 kJ por quilograma. Voltando à fórmula da energia interna, nós sabemos que a variação da energia interna é dada pela massa do ar vezes a energia interna no estado 2 menos a energia interna no estado 1. Porém, nós não temos a massa do ar. Para isso, vamos calculá-la usando a equação de PV igual a mRT. Isolando a massa do ar, nós teremos P1V1 sobre RT1. Lembrando que este R não é a constante universal. O valor de R neste caso é 0,287 kJ por quilograma vezes Kelvin. Fazendo as contas, nós encontramos a massa do ar como sendo de 0,587 kg. Agora sim, depois de todos os termos calculados, nós podemos voltar para o cálculo do calor, pela fórmula inicial de Q igual a W mais ΔU. Lembrando que Q vai ser igual a W mais massa do ar vezes energia interna 2 menos energia interna 1. Substituindo os valores calculados neste exemplo, encontraremos que o calor que foi transferido será de 220,64 kJ. Exemplo 5. Conforme ilustrado na figura, um conjunto cilindro-pistão equipado com esbarros contém 0,1 kg de água, inicialmente a 1 MPa e 500 graus Celsius. A água passa por dois processos em série, processo 1 a 2.
resfriamento a pressão constante até que a face do pistão pare ao atingir os esbarros. O volume ocupado pela água é, então, a metade do seu volume inicial, processo 2 a 3. Com a face do pistão em repouso sobre os esbarros, a água é resfriada até 25 graus Celsius. Esboce os dois processos em série em um diagrama PV. Desprezando os efeitos das energias cinética e potencial, determine para cada processo o trabalho e o calor transferido, ambos em kJ. Então, pessoal, nós temos que prestar atenção que nós temos aqui, então, 3 estados. Temos o estado 1, 2 e 3. No estado 1, nós temos a temperatura inicial e a pressão inicial. No estado 2, do estado 1 para o estado 2, nós temos um resfriamento à pressão constante e a partir do momento que esse pistão encosta nos esbarros, a partir daqui nós vamos ter um resfriamento a volume constante. Nós temos os dados iniciais fornecidos pelo exercício, temos que a temperatura inicial, 500 graus Celsius, a partir dela, na tabela de vapor superaquecido, temos que o volume específico 1, 0,3541, energia interna 1, 3124.4. Então, nós devemos ter uma ideia de localização dos estados 1, 2 e 3. Inicialmente, vamos começar pelo estado 1. Temos que o volume específico 1 é 0,3541 metros cúbicos por quilo. Temos que a energia interna 1 é 3.124,4 kJ por quilo. Todos esses dados são a partir da tabela, a tabela que eu mostrei atrás. E nós temos que também, da definição do problema, que o volume 2 é igual a metade do volume 1. Então, como nós temos uma massa constante, temos também que o volume específico 2 é a metade do volume específico 1. Então, fazendo essas contas, temos que o volume específico 2 é 0,17705 metros cúbicos por quilo. Da tabela 3, nós vamos comparar os dados para descobrir qual que é o estado que o estado 2 se encontra. Nós vamos retirar os dados, nós vamos comparar os dados que tivemos aqui sobre o volume específico 2 para sabermos se é uma mistura, se é um líquido comprimido, se é um vapor superaquecido. Temos que a 10 bar, ou seja, 1 megapascal. Na tabela, o volume específico de líquido saturado é de 1,1273 e o de vapor saturado é de 0,1944. Como nós calculamos que o volume específico do estado 2 é 0,17705 metros cúbicos por quilo, ou seja, ele está entre esses dois valores, então nós temos uma mistura. Sabendo que no estado 2 nós vamos ter uma mistura, nós vamos aplicar a fórmula de título, retirando os valores da tabela anterior. Realizando os cálculos, nós vamos ter que o título é 0,91. Da tabela A3 a 10 bar, nós vamos realizar os cálculos para definir qual é a energia interna do estado 2. Realizando as contas a partir do título que calculamos acima, de 0,91, nós achamos que o valor da energia interna do estado 2 é de 2.419,63 kJ por quilo. Para calcular o estado 3, nós vamos utilizar a tabela A2. Como temos um volume específico constante de 2 para 3, vamos resfriar até 25 graus Celsius. Na tabela A2, nós vamos na temperatura de 25 graus Celsius. Vamos comparar com o valor de líquido saturado e vapor saturado. Então, nós descobrimos que o volume específico 3 está entre esses dois volumes indicados na tabela. Então, nós temos uma mistura também. A temperatura 3 a 25 graus Celsius, então nós descobrimos todas essas informações sobre o estado 3. Como nós vimos que o estado 3 é uma mistura, vamos repetir o mesmo procedimento para o estado 2 e descobrimos que o título do estado 3 é 0,00406. Repetindo o mesmo cálculo para o estado 2, nós descobrimos que a energia interna do estado 3 é 114,23 kJ por quilo. Aqui nós temos a curva no PV, no caso que foi solicitado pelo exercício. O estado 1, que é um vapor superaquecido,
ela vai para o estado 2, que é uma mistura. Isso aqui ocorre a uma pressão constante. E do estado 2 para o estado 3, nós temos uma transformação a volume constante. Aqui nós vemos que o volume 2 é igual ao volume 3, para o processo 1, 2. Agora nós vamos utilizar a primeira lei da termodinâmica, desprezando a energia cinética e a energia potencial. Temos que o trabalho de 1 a 2 é a integral de PDV. Como temos a pressão constante, seria o trabalho de 1 a 2 é P, V2 menos V1. Temos então que o trabalho de 1 a 2, substituindo os valores, vai dar menos 177,05 kJ por quilo. O calor trocado de 1 a 2, substituindo os valores encontrados, nós temos que o calor de 1 a 2 é menos 881,82 kJ por quilo. Agora no processo 2 a 3, utilizando a primeira lei da termodinâmica, desprezando a energia cinética, energia potencial, e desprezando também o trabalho, porque temos um volume constante. O calor transferido do estado 2 para o estado 3 seria de menos 2.305,4 kJ por quilo. Como o exercício pede o trabalho de 1 a 2 e os calores de 1 a 2 e 2 a 3, vamos multiplicar a massa pelo trabalho específico, que é de 1 a 2, 0,1 kg, que é a massa, vezes o trabalho específico de 1 a 2, vamos ter como resultado menos 17,705 kJ. Para conseguirmos calcular o calor de 1 a 2 e 2 a 3, vamos fazer o mesmo procedimento, multiplicar a massa vezes o calor, vamos ter o calor de 1 a 2, menos 88,18 kJ, e o calor de 2 a 3, menos 230,54 kJ. Então, galera, eu espero que vocês tenham entendido esses exercícios que nós fizemos nessa videoaula. Claro que teremos mais outras videoaulas com outras resoluções de exercícios. Esses só foram alguns exemplos. À medida que vocês forem avançando com a matéria, a gente também vai avançando nos exercícios.